Hoje é dia de mais uma recomendação de livro aqui no canal e mais um, aliás, do projeto 1001 Livros que vocês, se não me avisassem, eu ia deixar passar duas leituras desse projeto, então vamos lá para mais uma dica de leitura, mais uma do projeto 1001. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, O Estante da Nini. Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês mais uma dica, mais uma experiência de leitura, dessa vez com o livro Ragtime, do E.L. Doctorow. Como vocês podem ver, essa minha edição é de sebo, é da coleção Grandes Sucessos da Abril Cultural, mas também tem disponível uma versão de bolso que eu já vi em lojas online e tem também aquela edição lindona lançada pela Tag Livros recentemente, que inclusive foi o motivador a me fazer escolher essa leitura na estante. Já rolou texto no blog para essa experiência de leitura, já rolou também comentários sobre o filme e indicação da trilha sonora do filme, que é sensacional. Inclusive eu ouvi antes de começar a gravar esse vídeo para entrar no clima. Eu vou deixar todos esses links aqui embaixo no box de informações. E como Ragtime está recomendado aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, também vai ganhar uma versão em vídeo, já que eu tenho uma playlist aqui no canal para o projeto. Então, se tu prefere ler a resenha, confere o link aqui embaixo. Se tu prefere assistir, é só continuar assistindo o vídeo. E eu sempre falo, né? Lê e assiste lá no post do blog, vai ter tudo, o vídeo, o texto, as citações, os links, porque normalmente eu escolho os mesmos tópicos, mas eu não falo exatamente as mesmas coisas no vídeo e na resenha. Então, dá uma conferida no post completo, que depois eu só vou agregar o link por lá, ou melhor, o vídeo por lá. O enredo de Ragtime acompanha basicamente três famílias. Tem aí um quarto núcleo de personagens que é bem significativo no começo e alguns deles participam também ao longo da trama, mas o enredo é focado em três famílias. Uma dessas famílias é uma família americana rica, a segunda família é uma família de negros com uma situação um pouco mais humilde, e a terceira dessas famílias é uma família de imigrantes, provavelmente entre as três é a família mais humilde e que também sofre alguns obstáculos por ser de outro país. No decorrer desse livro, então, a gente vai acompanhar um momento na vida de cada uma dessas famílias, como alguns membros de cada uma delas vão se cruzar, alguns vão se cruzar e vão se separar, outros vão ter aí uma conexão mais próxima, e também a gente acompanha o desenrolar, então, de um trecho da vida desses personagens, o que acontece com eles do início, no decorrer e depois no fim da história, e alguns aí tem uma mudança bem significativa. Esse livro, gente, se passa nos anos iniciais do século XX nos Estados Unidos, então esse é o pano de fundo social e histórico do livro. O primeiro ponto dessa experiência de leitura que eu quero destacar para vocês, que foi muito relevante desde o início de Ragtime, foi a diferença significativa entre essas famílias. A primeira que a gente tem contato é a família rica, e é através dela que a gente vai conhecer a família de negros, já que a mãe, e na verdade tem uma peculiaridade, a gente não sabe o nome desses personagens, eles são sempre referidos como mamãe, papai, o pai da mãe, o irmão da mãe, então o narrador se refere a essas pessoas assim. Então a família negra tem ali uma expressão de mamãe e papai que eles usam, assim como a família imigrante. Então a gente acompanha a primeira parte, a família rica, e é através dessa família rica que a gente vai conhecer também a família negra, já que a mãe dessa família rica encontra um bebê negro enterrado no quintal, chama a polícia, chama os médicos, e as autoridades logo encontram uma jovem adolescente negra que acabou de dar à luz a esse bebê. Essa mãe da família rica, muito sensibilizada, acaba ficando com essa moça e também com esse bebê, quando o rapaz que engravidou ela aparece com um emprego, com um automóvel, já com uma certa estabilidade, dizendo que veio para se casar com ela e para assumir o filho. A terceira família é uma família de imigrantes que vive numa situação muito limitada. O pai dessa família trabalha nas ruas fazendo desenhos e cuida da filha, e a mãe faz serviços domésticos, até que um grande escândalo acontece e ele acaba descobrindo que, para cobrir algumas contas, que eles não tinham dinheiro, o senhor da casa onde eles moram, o senhorio, ele abusava dessa mulher, da mãe dessa família. E quando o pai descobre, ele fica super, abalado, não perdoa a mulher, acaba expulsando ela de casa e sai dali também com a filha para viver em outro lugar.
Basicamente, gente, esse é o ponto de partida de cada uma dessas famílias no livro e pelo exemplo já deu pra ver que existe uma grande disparidade entre elas. Esse é um elemento, gente, que fica evidente bem no comecinho da história e que chama atenção, e eu acredito que o autor tenha começado o livro com essas diferenças sociais tão grandes justamente para impactar o leitor. No decorrer da história, há um certo equilíbrio, eu não digo assim financeiro ou social entre essas famílias, mas diríamos assim de caráter, e no decorrer da história a gente percebe que todas elas são de certa forma equivalentes, todas elas têm seus dilemas, todas elas têm seus problemas a enfrentar, têm também as suas restrições sociais, mas no começo essa diferença entre uma e outra dá realmente um choque no leitor. O segundo ponto que eu quero destacar para vocês aqui no vídeo sobre Ragtime, gente, é que o racismo ainda não é visto como algo negativo. Todo o enredo que envolve a família negra, ela está baseada num ato de racismo que acontece contra o rapaz, né, o jovem ali dessa pequena família. E ele tem o carro depredado por bombeiros brancos, que são racistas, e ele transforma essa agressão em uma verdadeira guerra contra o chefe dos bombeiros. E isso acaba colocando ele numa situação bem delicada ao longo do livro. Eu não quero entregar demais para não estragar a surpresa, mas algumas pessoas, algumas autoridades acham que o Coolhouse, né, que é esse jovem negro, tá exagerando na reação dele, quando na verdade o que ele quer é um pedido de desculpas do corpo de bombeiros e o carro dele limpo, novinho, como ele parou lá na rua na frente. E é claro que isso não acontece, vai acontecer ali uma guerra de egos, as pessoas vão acabar vendo o Coolhouse como o grande vilão dessa história, quando na verdade, claro, ele se excedeu um pouquinho mais, o que ele queria era um pedido de desculpas, afinal, por que ele, um jovem negro, bem sucedido, com um emprego que está pronto para começar sua família, não pode transitar pelas ruas com um automóvel lindo? Isso é uma exclusividade, uma prioridade dos brancos? Então, esse trecho em que o Coolhouse começa a perder um pouquinho a cabeça e começa a fazer alguns atos de terrorismo na cidade é também um momento bem relevante do livro para a gente pensar o racismo e como a situação é encarada tanto pelas autoridades quanto pelas pessoas que conheceram o Coolhouse e os bombeiros. Sem dúvida fica implícito, ou na verdade acho que fica bem explícito no texto do E.L. Dr. Rowe, que talvez os Estados Unidos não sejam assim a terra das oportunidades, e nesse caso a gente tem a família imigrante para exemplificar. É claro, gente, que existem empregos, existem ali principalmente coisas em que você pode ser serviçal, pode receber o mínimo que você vai precisar para comer, para alimentar sua família, ou às vezes nem isso, afinal essa família de imigrantes acaba desestruturada porque não tem dinheiro para pagar e a mãe vê ali de certa forma na prostituição, não é bem assim que ele trata, mas é o que acaba acontecendo, a forma de pagar as contas e pagar o aluguel. Então, as oportunidades demoram um pouco a aparecer para essa família, a gente fica um pouco apreensivo com o destino desse pai e dessa criança, né, depois de todo esse escândalo que acontece ali com a mãe, a gente fica também, a gente fala a gente, eu quero dizer o leitor. Eu fiquei também um pouco chocada, né, com a revolta que houve em relação a essa mulher. É claro que a traição e o adultério sempre foi um tema muito, muito delicado, né, em todas as culturas, mas ela em nenhum momento ela recebe qualquer tipo de compreensão pelo que ela fez. Então, sim, isso fica implícito e explícito até no livro em vários momentos, que existem oportunidades nos Estados Unidos, existem, mas existem também muitas barreiras para se chegar até uma oportunidade que realmente faça valer a pena chamar aquele lugar de a terra das oportunidades. Um quarto tópico que eu separei para comentar com vocês é que sim, pessoas ricas têm influência e têm tratamento diferente. A gente vê isso tanto pela influência do pai da primeira família que a gente tem contato, que é um homem que volta de uma expedição e chegando ali, ele já não se vê mais naquela família, ele passou tanto tempo longe que ele não reconhece o filho, a mulher está distante porque também passou muito tempo longe desse marido que deixou ela lá com a casa. Tudo bem que eles têm uma situação de vida confortável, mas assim, a presença dele, que era o que a família queria, não estava ali. E quando ele volta da expedição, ele sente isso também. Ele passa um tempo navegando no Ártico, ele conhece os esquimós e convive com os marinheiros, então aquela vida que no começo da viagem causava quase um
repúdio nele, no final é a vida que ele acaba se identificando mais do que é quando ele volta para casa. E esse personagem, enquanto com aquele outro núcleo de personagens que eu comentei com vocês no começo, que tem ali também uma relevância, ambos mostram como a influência, como o tratamento, como o fato de tu ter dinheiro, de ser uma pessoa da sociedade, muitas vezes facilita sim a tua transição por certos meios, ou até quando tu tem um envolvimento ali criminoso, como é que isso é amenizado. Um desses casos, o caso daquela quarta família, que não é exatamente uma família, é exatamente isso, né? Um caso criminoso que acaba sendo tratado como um caso de sanatório, um caso de doença mental, simplesmente porque a pessoa é rica e manipulou para que fosse tudo assim, para que o julgamento acontecesse dessa forma. Então, esse é outro tema bem presente na obra dele, o que faz a gente pensar, porque passou 100 anos, mas isso não mudou nada. As pessoas ricas continuam tendo privilégios e influências que nós, pessoas pobres, não temos. Tem outros dois pontos que eu quero destacar para vocês antes de comentar a citação que eu escolhi para o vídeo de hoje. A primeira é a diversidade de personagens. A gente tem muitos personagens diferentes dentro dessa trama, com personalidades diferentes, com realidades diferentes. E esse para mim é um dos pontos altos do livro, é um dos que me fez gostar e que me fez ficar envolvida nessa leitura do início ao fim, porque eu gosto quando o autor traz esses conflitos de personalidade, muitas vezes até dentro da própria família. E outra coisa que eu quero comentar é que Ragtime, esse é um ponto positivo e também é um ponto negativo único que eu vou comentar com vocês aqui, porque no geral foi um livro que eu gostei muito. Ele incorpora no enredo situações e pessoas reais, fatos que aconteceram naquela época. Então isso, ao mesmo tempo que dá para um enredo ainda mais uma proximidade, mais ainda de que parece uma história real, torna alguns momentos do livro um pouco mais arrastados, um pouco mais enfadonhos. Ele fala bastante do Houdini, fala do Ford, fala de outros acontecimentos políticos da época. Então esse é um ponto que eu acho positivo, mas que em alguns momentos ele toma muito espaço na história, que eu gostaria de ver o foco em uma dessas famílias, em uma das tramas principais. Eu avaliei esse livro com 4 estrelas no Scoob, foi realmente só esses momentos mais enfadonhos que não me fizeram dar 5 estrelas, e no geral é um livro que eu recomendo para quem gosta de histórias que falem sobre sociedade, sobre cultura, política, economia, religião, esses livros que têm mais realmente o aspecto social da coisa, de se analisar e de se acompanhar essas famílias. A citação que eu escolhi também está lá no post do blog e é da página 39. Diz assim: um sindicato era uma afronta a Deus. O operário não seria protegido e atendido por agitadores das massas, declarou um homem rico, mas por cristãos a quem Deus, em sua infinita sabedoria, entregara o controle da propriedade e os interesses do país. Se tudo mais falhasse, as tropas seriam convocadas. Vocês estão achando que essa citação é de, sei lá, 1910 ou 2017? Funciona bem para os dois, né? Então é isso, gente, que eu queria comentar com vocês sobre a minha experiência de leitura com Ragtime, do E.L. Doctorow. Como eu falei pra vocês, a minha edição é de sebo da coleção Grandes Sucessos. Pelo que eu já pesquisei, essa é uma coleção relativamente fácil de encontrar nos sebos, então se tu te interessou pelo livro, vale a pena passar pelos virtuais e pelos sebos aí da tua cidade também. Já vi online uma edição de bolso da Best Bolso e tem também a edição da Tag para quem assina o clube de assinaturas, que tá bem linda inclusive e vale muito a pena a história. Para todo mundo que tava em dúvida, muitos de vocês comentaram que receberam o kit da Tag e não estavam assim muito motivados a ler. Espero que esse vídeo tenha dado uma curiosidade, tenha despertado uma pontinha de curiosidade. Eu destaquei alguns dos meus pontos favoritos, claro, para não entregar tudo sobre um enredo, mas eu acho que eu consegui passar aí algumas das minhas principais reflexões e questões com o livro no decorrer da leitura. É isso então, gente, comenta aqui embaixo se tu já leu o livro, se tu ficou com vontade de ler o livro, se tu tem aí alguma edição na tua estante. Comenta também se tu quer ver aqui no canal outros livros e quais são eles. E a gente se vê no próximo. Antes de ir embora, se tu gostou, dá um joinha aí pra ajudar na divulgação e te inscreve no canal pra receber as próximas atualizações. Agora sim é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!